O Verbo eterno se fez homem. Povo amado, povo querido, eu sou Janailton Pedrosa, missionário e fundador da missão Exército de Nossa Senhora. Segue! Bom dia com Maria e bom dia Espírito Santo. O que vamos fazer juntos hoje? Nos primeiros minutos vamos tomar uma aguinha. Toma sua água. Deixe o seu like, comente e compartilhe para alcançarmos o maior número de pessoas. Escreva o meu bom dia ou escreva bom dia Espírito Santo. Posso contar com você? Deixe pelo menos 10 comentários para que essa live ganhe relevância e possamos alcançar inúmeros corações. Então se inscreva nesse canal, deixe o like, comente e compartilhe e vamos evangelizar, povo de Deus. Estamos na terceira semana do Advento e eu vos convido a ler comigo o livro maravilhoso de Santo Afonso Maria de Ligório, fundador dos missionários redentoristas, Encarnação, Nascimento e Infância de Jesus Cristo. Vamos lá, sem demora? Ele começa assim: vim trazer o fogo à terra, e que desejo senão que ele se inflame? Lucas 12, 49. O fogo deve se inflamar. Esse é o desejo de Deus e esse é o significado do Natal e o objetivo: reacender o fogo em nossos corações. Talvez você tenha sua família incendiada do amor de Deus, sim ou não? Escreve: os judeus celebravam uma festa chamada Dia do Fogo em memória do fogo em que Neemias consumou a vítima oferecida a Deus quando ele voltou com seus compatriotas do cativeiro da Babilônia. Celebrava uma festa chamada Dia do Fogo, relembrando o sacrifício de Neemias. A festa do Natal deveria também, e com muito mais razão, chamar-se Dia do Fogo, porque nesse dia um Deus veio ao mundo sob a forma de uma criancinha para atear o fogo do amor no coração dos homens. A criança, Deus Todo-Poderoso, se fez uma criança para atear fogo em nossos corações, para tirar esse mundo que estava petrificado, que estava sim em estado sólido, gelado pelo pecado. O Senhor veio quebrar esse gelo do pecado. O Senhor veio derreter esse gelo do pecado. Olhar para a manjedoura e olhar para o fogo. O Deus que se entregou por nós. É muito amor, queridos. Imagina o Senhor, Criador de todas as coisas, se fazer um pequeno bebê. Queridos, isso deve nos impactar. Vim trazer o fogo à terra, disse Jesus Cristo, e o trouxe de fato. Antes da vinda do Messias, quem amava a Deus sobre a terra? Quem? Ele era apenas conhecido numa pequena região do mundo, isto é, na Judéia. E mesmo lá, com poucos eram os que o amavam no tempo da sua vinda. Não é verdade? O mundo estava gelado pelo pecado. Deus não era conhecido, mas só uma porçãozinha. Mas esse menininho transformou tudo. Ele fundou uma igreja. E essa igreja evangeliza os 4 cantos do mundo, queridos. Mas depois da vinda de Jesus Cristo, o nome de Deus se espalhou por toda a terra, por toda parte, e foi amado por muitos. Desde então, os corações abrasaram-se das almas do divino amor. Olha só. E Deus foi mais amado em poucos anos do que nos 4.000 anos que decorreram depois da criação. 4.000 anos era o que se tinha. Amados, nesses 2.000 anos, em pouco tempo, o Senhor se tornou conhecido. Pela pregação fervorosa da igreja, o inferno não suportaria o avanço, a marcha dessa igreja em Cristo, por Cristo e com Cristo. Muitos cristãos costumam preparar com bastante antecedência em suas casas um presépio para representar o nascimento de Jesus Cristo. Mas há poucos que pensam em preparar seus corações a fim de que o menino Jesus possa neles nascer e repousar. Sejamos nós desse pequeno número, procuremos dispor-nos dignamente para arder desse fogo divino que torna as almas contentes neste mundo e felizes no céu. Nos preparemos como a manjedoura do nosso coração para receber Jesus.
sobretudo com a confissão. Confesse-se. Hoje, com a graça de Deus, vou me confessar com meu querido Padre José Paulo. E devemos preparar o nosso coração. Mais do que preparar a casa, preparar o nosso coração para receber Cristo. Consideremos este primeiro dia que o Verbo Eterno, justamente para este fim de Deus se fez homem, para inflamar-nos de seu divino amor. Peçamos ao nosso Senhor Jesus Cristo e à sua Santíssima Mãe nos iluminem sobre esse mistério e comecemos nos preparar. O livro começa. Nos preparar. Ponto 1. Peca nosso pai Adão. Peca nosso pai Adão. Ingrato para com Deus, do qual recebera tantos benefícios, revolta-se contra ele e transgride a sua lei comendo do fruto proibido. Em consequência, Deus vê-se obrigado a expulsar imediatamente o homem do paraíso terrestre e a privá-lo e a seus descendentes no futuro do paraíso celeste e eterno, que lhes havia preparado para depois desta vida temporal. Fomos privados por causa do pecado de Adão. Que consequência trágica é o pecado. Ei-los, pois, condenados a uma vida de sofrimentos e de misérias e excluídos para sempre do céu. Mas também para falarmos a nosso modo como Isaías, eis que Deus parece afligir-se e queixar-se. E agora, diz ele, que me resta no paraíso, agora que perdi os homens nos quais achava as minhas delícias? Mas, meu Deus, vós que possuís no céu tão grande multidão de serafins e outros anjos, como podeis sentir tão vivamente a perda dos homens? A vossa felicidade não é perfeita sem eles? Sempre fostes e sempre sois felizes em vós mesmo? Que pode, pois, faltar à vossa felicidade, que é infinita? Tudo isso é verdade, responde o Senhor, como faz dizer o cardeal Hugo. Explicando o texto citado de Isaías, tudo isso é verdade, mas perdendo o homem, penso que perdi tudo, que nada mais me resta. As minhas delícias eram estar com os homens, e eu os perdi. Ei-los condenados a viverem longe de mim para sempre. Olha só que bonito. Um Deus preocupado, um Deus com saudade de nós. Mas como pode Deus dizer que os homens são as suas delícias? Ah, responde São Tomás, é que Deus ama o homem como se o homem fosse seu Deus, como se não pudesse ser feliz sem o homem. São Dionísio ajunta que, devido ao amor que tem aos homens, Deus parece fora de si mesmo. Há um provérbio que diz que o amor põe fora de si aquele que ama. Amor extra se reparte. Meu Deus, o Senhor nos ama e está fora de si porque nos ama. Não, disse Deus, não quero perder os homens. Haja um Redentor que satisfaça por eles a minha justiça e o resgate das mãos de seus inimigos e da morte eterna que mereceram. Aqui São Bernardo, contemplando esse mistério, julga ver uma contenda entre a justiça e a misericórdia de Deus. Estou perdida, diz a justiça, se Adão não for punido. Estou perdida, diz por sua vez a misericórdia, se o homem não obtiver perdão. O Senhor põe fim a essa contenda. Morra o inocente, diz ele, e salve-se o homem da pena de morte em que incorreu. Na terra não havia esse inocente. Então disse o Padre Eterno, já que entre os homens não há quem possa satisfazer minha justiça, qual dos habitantes do céu descerá para resgatar a humanidade? Qual? Os anjos, os querubins, os serafins, todos calam-se, ninguém responde. Só responde o Verbo Eterno e diz: eis-me aqui, manda-me, ou mandai-me. Meu Pai, uma pura criatura, um anjo não poderia oferecer a vós, majestade infinita, uma digna satisfação pela ofensa recebida dos homens. E mesmo que vos quisesseis contentar com uma tal reparação, pensai que até esta hora, nem os nossos benefícios, nem as nossas promessas e as ameaças puderam decidir o homem a amar-nos.
É que ele não sabe ainda a que ponto o amamos. Se quisermos obrigá-lo a amar-vos infalivelmente, eis a mais bela ocasião que possamos ter. Eu, vosso unigênito Filho, encarregar-me-ei de resgatar o homem perdido. Descerei à terra, tomarei um corpo humano, morrerei para pagar a pena que ele deve à vossa justiça. Esta será assim plenamente satisfeita e o homem se persuadirá do nosso amor para com ele. O diálogo de Jesus com o Pai Eterno. Ele escolhe descer para satisfazer as penas do pecado, para nos justificar, para derramar sobre nós a sua misericórdia. Queridos, olha que lindo, gente. Mas pensa, meu filho, responde o Padre Eterno, pensa que se te encarregares de satisfazer pelo homem, terás de levar uma vida cheia de trabalhos e dores? Não importa, eis-me aqui, mandai-me. Pensa que terás de nascer numa gruta, que será estábulo de animais, que depois terás de fugir para o Egito, a fim de escapar das mãos desses mesmos homens que procurarão desde a infância tirar-te a vida? Não importa, mandai-me. Pensa que voltando do Egito terás de levar a vida extremamente penosa e abjeta como auxiliar de um pobre artífice? Não importa, mandai-me. Pensa, enfim, que quando apareceres em público para pregar a tua doutrina e te manifestar ao mundo, terás sim discípulos, mas serão pouquíssimos. A maior parte dos homens te desprezará, te tratará de impostor, de mago, insensato, samaritano, e não deixará de perseguir-te enquanto não e fizer os mais ignominiosos tormentos e suspenso num patíbulo infame. Não importa, mandai-me. Lavrado o decreto de que o Filho de Deus se faria homem para ser o redentor do gênero humano, o arcanjo Gabriel foi enviado a Maria. A humilde virgem consente em tornar-se a mãe de Deus e o Verbo eterno se faz carne. Eis, pois, Jesus no seio de Maria, e entrando no mundo ele diz com a mais profunda humildade e inteira obediência: meu Pai, já que os homens não podem aplacar a vossa justiça por suas obras nem por seus sacrifícios, eis-me aqui, o vosso Filho unigênito, revestido da carne humana e pronto a expiar as faltas humanas por meus sofrimentos e por minha morte. Assim o faz falar São Paulo. Entrando no mundo, diz: não quisestes óssea, nem oblação, mas me formastes um corpo. E eu disse: eis-me que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Hebreus 10:5. Assim, pois, nós, míseros vermes, e para ganhar o nosso amor, é que Deus quis fazer-se homem. Sim, isso é de fé, como a Santa Igreja o proclama. Por vossa causa e para nos salvar, ele desceu do céu. Diz ela, e se fez homem. Se um Deus se fez isso para nos obrigar a amá-lo. Quando Alexandre Magno venceu o Dário e se apoderou da Pérsia para cativar o afeto daqueles povos, se vestiu à moda deles. O nosso Deus empregou, de certo modo, o mesmo meio para cativar os corações dos homens. Tomou a sua semelhança e mostrou-se ao mundo feito homem. Quis assim mostrar até onde ia o seu amor por nós. O amor de Deus, nosso Salvador, apareceu a todos os homens. O homem não me ama, parece dizer o Senhor, porque não me vê. Vou mostrar-me a ele e conversar com ele e assim me fazer amar. Ele foi visto sobre a terra, disse o profeta, e viveu familiarmente com os homens. É Natal, queridos. Aproxima-se o Natal. Que linda meditação de Santo Afonso. E amanhã continuaremos. Compartilhe, por favor. Deixe o seu like, por favor. Se inscreva, por favor.
Ajude-me a evangelizar. Fátima é aqui. Levanta-te, exército de Nossa Senhora.